O milionário viúvo se apaixona por uma mulher simples e revela o segredo do amor impensável. Na pequena cidade de Pedra Bonita, onde os sussurros ecoavam mais alto do que os gritos, Maria Antônia sempre foi o alvo das piadas. Seus 28 anos e a aparência diferente a faziam sentir-se como uma estranha entre os amigos de infância. Filha de agricultores, sua vida era marcada pelo suor e pela terra, mas os olhares maldosos a faziam querer escapar daquele lugar. O mundo parecia conspirar contra ela, até que o enigmático coronel Eduardo Mendes entrou em cena. Diziam que o coronel era um viúvo endinheirado, carregando consigo o peso da dor pela perda de sua primeira esposa em um acidente misterioso. Recentemente ele decidiu que precisava de ajuda na fazenda. E, por uma combinação de sorte e coragem, Maria foi contratada. Ao chegar, seus olhos se arregalaram. A imensidão da propriedade, com seus campos verdes e a imponente casa colonial, parecia a saída de um conto de fadas. Mas ali, entre flores e risos de crianças, um segredo profundo estava escondido. Eduardo era diferente. Ele a olhava com respeito e curiosidade, algo raro para Maria. Enquanto trabalhavam juntos, um carinho começou a florescer. O jeito que ele se importava com os detalhes, a maneira como seus olhos brilhavam ao falar de suas paixões, a conquistaram. Contudo, Carmen e Beatriz, as filhas de Eduardo, não estavam dispostas a aceitar uma nova figura materna. Elas se uniam em críticas ferozes, alfinetando cada gesto de Maria, como uma muralha a separá-las do que consideravam uma traição à memória da mãe. Em meio aos conflitos, algo desconhecido começou a crescer no coração de Maria. Mas a insegurança sempre a acompanhava. E se as filhas de Eduardo conseguissem destruir tudo numa tarde qualquer, enquanto observava o pôr do sol, uma sombra pairava sobre Maria. Nos olhares disfarçados havia algo mais. Um segredo sobre a morte da primeira esposa de Eduardo. Um acidente manchado de traição e mistério. Maria começou a perceber que precisava enfrentar não apenas seu próprio passado, mas o passado que ecoava sob aquele céu, à medida que se destacava como gestora da fazenda. Sua força e inovação começaram a conquistar a difícil comunidade que sempre a julgou. No entanto, à medida que sua relação com Eduardo se aprofundava, o risco de um evento trágico se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. As filhas, sentindo-se ameaçadas, acionaram todas as forças que tinham para desmantelar o que pareciam ser os primeiros passos de uma nova família. A pressão social e familiar tornava tudo incerto. E Maria se via em um labirinto de dúvidas. Ela poderia perdoar Eduardo e seu passado? A esperança de um futuro ao lado dele ainda existia? A vida de Maria era como campo após uma tempestade, repleta de vida, mas carregada de incertezas e segredos que podiam surgir a qualquer momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o céu se cobria de estrelas, Maria sentou-se em uma cadeira de balanço na varanda, tentando colocar seus pensamentos em ordem. O aroma da terra molhada, após a chuva leve, a envolvia, enquanto seu coração pulsava acelerado por conta das incertezas com Eduardo e suas filhas. Mas uma onda de coragem a invadiu, e ela decidiu que não deixaria que o passado de ninguém a engolisse. O amor que estava crescendo entre ela e o coronel merecia uma chance. De repente, um grito cortou a noite. Era Carmen, a filha mais velha de Eduardo, correndo como um furacão, com os olhos esgazeados e o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A mamãe! A mamãe! A menina gritava. Maria pulou da cadeira, sentindo um aperto no peito. Oh! Que está acontecendo? Eduardo apareceu logo atrás, seu semblante carregado. O que houve? Ele perguntou com a voz tensa. Carmen, sem conseguir se recompor, apenas balançou a cabeça. Ela tá na fazenda, na ala do estábulo. Maria e Eduardo não trocaram palavras. Um instinto de urgência os tomou. Juntos, correram em direção à fazenda. O frio da noite pareceu envolver cada um de seus passos, e o coração de Maria estava em um nó. O que poderia ter acontecido? Quando chegaram, uma cena devastadora se desenrolou diante deles. No estábulo, sobre a palha, estava Clara, a ex-esposa de Eduardo, com um olhar distante e lágrimas a escorrer pelo rosto. Um grupo de vizinhos tinha se reunido, murmurando com expressão de choque. Entre eles, Beatriz estava paralisada, seus olhos maiores que nunca ao ver a mãe. Clara, o que aconteceu? Eduardo perguntava, a voz tremendo, mas Clara não disse uma palavra. A tensão era palpável. Maria olhou para o rosto da mulher, sentindo um misto de raiva e compaixão. Como alguém que não estava lá poderia aparecer agora, destruindo tudo o que havia começado a construir? Foi então que ouviu o sussurro de Carmen, enquanto se afastava de sua mãe. Você não deveria estar aqui! Nós te odiamos! O eco do rancor da menina cortou a noite, e Maria sentiu sua própria pressão aumentada. O que Clara estava fazendo ali? Qual era o verdadeiro motivo de sua aparição? Uma testemunha no meio da multidão gritou: é o espírito da sua esposa, coronel. Ela voltou para alertá-lo. As pessoas começaram a murmurar entre si, algumas incrédulas, outras indignadas. Maria percebeu que Clara estava se levantando, o semblante mudando de dor para determinação. Eu voltai porque eu precisava falar a verdade. Eduardo, você precisa saber. Os olhos de Eduardo se arregalaram, a expressão numa mistura de incredulidade e terror. A verdade? Sobre o quê? Clara respirou fundo, e nesse momento o silêncio se fez absoluto. O coração de Maria batia a ansiedade do que poderia vir a seguir. Sob o acidente, não foi um acidente, você precisa entender. Alguém queria que eu morresse. As palavras de Clara ecoaram pela escuridão, enquanto a comunidade a observava, boquiaberta. Maria sentiu o chão sob seus pés tremer, e a possibilidade de tudo que conhecia desmoronar ao seu redor. Ela olhou para Eduardo, que estava paralisado, a expressão como se tivesse recebido um soco no estômago. O que isso significava para eles? E assim, de forma chocante, um céu que parecia azul até então se tornava mais escuro e cheio de sombras.
A expectativa pairava no ar, como se todos soubessem que a verdade poderia mudar tudo. Qual seria o próximo passo de Eduardo? Como ele lidaria com a revelação devastadora de sua esposa? Maria sentiu um frio na espinha, sabendo que a história estava longe de acabar. Sobre o acidente. Não foi um acidente! Você precisa entender. Alguém queria que eu morresse. As palavras de Clara ecoaram pela escuridão do estábulo, enquanto a multidão ao redor mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Maria sentiu seu coração trabalhar rápido, martelando no peito como se quisesse saltar. O murmúrio da comunidade aumentou, uma onda de confusão cobrindo a noite pacata. Eduardo estava paralisado, seu rosto uma máscara de choque. Clara, você está dizendo que alguém... Ele não conseguiu terminar a frase. O silêncio se instalou, esperando pela verdade que poderia destruir tudo. Sim, eu tenho certeza. E se você não tomar cuidado, eles podem voltar a atacar. Clara falou a voz tremendo, mas carregada de uma intensidade assustadora. A mãe de Carmen e Beatriz parecia perder força, mas sua determinação por um momento ressoava com a maior clareza. Nesse momento, um grito cortou a tensão. Era Beatriz. Mãe, não! Para de falar isso! Ela se lançou em direção a Clara, seus olhos cheios de terror e dor. Maria observou, uma onda de empatia a invadir. Afinal, aquelas crianças estavam perdidas entre a dor e a lealdade. Eduardo a encarou, seus olhos pedindo apoio, mas o clima estava carregado. Carmen parecia observar tudo com um misto de raiva e compaixão. Enquanto a confusão aumentava, alguém na multidão fez uma pergunta que ressoou com toda a força. Quem faria isso? Quem queria ver Clara morta? A pergunta pairou como um fardo e todos viraram seus olhares para Clara, esperando a resposta. Seu rosto tornou-se uma máscara de medo. Eu não sei. Mas eu vi alguém, um homem. Ele estava na minha frente antes do acidente. Clara continuou, a voz arrastada pelas lágrimas. A verdade era como uma tempestade que se aproximava. E a atmosfera estava elétrica. Maria sentiu uma onda de medo ao perceber que, de alguma forma, tudo aquilo a envolvia. O foco estava mudando. E foi quando tudo ficou escuro. Uma luz repentina iluminou o céu e um estrondo ecoou, fazendo todos se virarem para a direção do som. O que foi isso? Gritou alguém da multidão. Uma explosão? Um acidente? O campo tremia e o ar cheirava a pólvora. Maria, apavorada, fixou o olhar em Eduardo, que estava igualmente assustado. A fazenda! Gritou um fazendeiro, enquanto os outros começaram a correr na direção da propriedade. Uma brisa fria soprou e Maria sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Uma nova ameaça? Mas quem poderia querer fazer mal a eles? Rápido, Clara! Vamos! Eduardo puxou sua ex-esposa, mas Maria não se moveu. Algo ali estava muito errado. O medo envolveu seus sentidos e uma sensação estranha começou a brotar dentro dela. De repente, um movimento à sua esquerda chamou sua atenção. Uma figura encapuzada e sombria saiu das sombras perto do estábulo. Desculpem a interrupção. A voz era baixa e carregava um tom de deboche. Maria congelou. A verdade que Clara busca, ela nunca vai encontrar se não souber onde realmente procurar. Os sussurros se multiplicaram e a multidão começou a se dispersar. O homem levantou as mãos e todos deram um passo atrás. Eu sou o que procura a verdade e posso dar a você, Eduardo, o que deseja. Mas isso vai custar muito mais do que você imagina.
O coração de Maria disparou. Ela sabia que a vida simples que sonhava com Eduardo estava à beira de um colapso. Segredos estavam surgindo, destinos mudando. E a revelação do passado de Eduardo parecia cada vez mais aterrorizante. Aquele homem era o emissário de tudo de ruim que cercava suas vidas. E Maria se sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Eduardo, ela começou, querendo intervir, mas suas palavras ficaram presas na garganta. O que mais ela poderia dizer? Cada segundo que passava era uma oportunidade perdida. As estrelas acima brilhavam com um brilho distante, enquanto todos aguardavam o que aquele homem sombrio diria a seguir. Maria sentiu que o tempo estava escapando e uma dúvida profunda cravou-se em seu peito. O que mais estava prestes a ser revelado? Como tudo isso lhes afetaria? Ela olhou para Eduardo, o semblante grave. E uma pergunta assombrou sua mente. Quem realmente poderia confiar? O futuro que pareciam construir estava prestes a ser desfeito e tudo ficaria ainda mais complicado. O homem encapuzado fez uma pausa, permitindo que as palavras ecoassem na noite sombria. A tensão estourava como um balão prestes a estourar. A verdade que Clara busca, ela nunca vai encontrar se não souber onde realmente procurar. Suas palavras formaram um nevoeiro de desconforto. E os rostos se viraram para Clara. A expectativa pesava no ar. Quem é você? Eduardo perguntou, a voz trêmula, mas firme. Não era só medo. Havia uma determinação no olhar dele. A multidão emudecida observava a figura sombria. Alguém que sabe muito mais do que você imagina. Quem realmente é Clara? Respondeu o homem, deixando uma sombra de dúvida sobre a verdade da mulher à sua frente. A comoção aumentou quando Clara moldou sua expressão entre dor e indignação. Seus olhos brilhando com a mesma intensidade de sentimentos contraditórios. Eu sou a mãe das suas filhas, Eduardo. Eu sou Clara! Ela gritou, como se cada palavra cortasse o ar com um fio de desespero. Mas naquele momento, o homem a interrompeu. Você não é a única que esconde segredos, ele disparou. Tem algo muito mais profundo que envolve esse acidente. Um plano que foi arquitetado há muito tempo. O murmúrio percorreu a multidão. O pânico começou a se infiltrar entre as pessoas. O que você quer dizer com isso? Carmen demandou, com a voz tremendo, ainda na sombra do que acabara de descobrir sobre a mãe. Maria olhou para cada pessoa, o horror lentamente espalhando-se pelo rosto delas. Clara, você realmente não se lembra? Ou talvez não tenha estado consciente quando tudo isso aconteceu? Continuou o homem encapuzado. Mas a sua verdadeira identidade está em jogo. O que você pensou que era em seu passado pode não ser tão simples. No instante em que ele falou, a verdade começou a surgir como uma fenda sob seus pés. Maria mal podia respirar. Os segredos estavam se acumulando e a revelação parecia iminente. Eu não vou deixar que você a destrua, Eduardo gritou. Mas a sombra do homem parecia apenas se divertir com a confusão que ele criava. Você não pode proteger alguém que não sabe quem é. Com um movimento rápido, o homem lançou o capuz para trás. A multidão ficou em choque. As feições reveladas eram as de um homem que todos conheciam. Era Rafael, um velho amigo de Eduardo. Alguém que desaparecera inexplicavelmente após o acidente de Clara. Rafael, o que você quer? Eduardo perguntou, quase sem conseguir acreditar. O que ele tinha a ver com tudo aquilo? E por que estava agora na sua frente? Eu sou a chave.
ele disse com um sorriso perturbador. E vou trazer à luz toda a verdade que Clara tenta esconder. Vocês acham que eu estava fora do jogo? Estava sempre aqui, observando. E a morte dela não foi o acidente, mas uma jogada de mestre para encobrir um crime muito maior. Nesse momento, uma onda de realizações perfurou os rostos dos presentes. Uma tensão se estendeu como um fio solto à beira de uma queda. O que era verdade? O que era mentira? E se Clara não fosse quem diz acreditar ser? Carmen, em pânico, virou-se para Eduardo. Pai, o que isso significa? O que ele sabe que nós não sabemos? A pergunta dela foi um grito carregado de dúvida e medo, ecoando na escuridão. Maria, paralisada, percebeu que a tensão da noite não era só sobre Clara. Ela tinha se tornado a peça central de uma trama muito mais sombria. O que se passava entre eles era só um reflexo de algo maior, mais antigo e tão traiçoeiro como um campo coberto de neblina. A presença de Rafael não era apenas bizarra, estava repleta de significados. Você terá que decidir de que lado está, Eduardo. Na verdade, a escolha não é sua, mas das suas filhas. Se elas souberem quem realmente é a mãe delas, a vida de todos aqui mudará para sempre. As palavras dele estavam carregadas de um aviso sutil. Mas Maria sentiu que o mundo ao redor dela começava a desmoronar. E então, no clamor do que estava se desenrolando, o céu explodiu em... Dois relâmpagos, iluminando a cena por um segundo. No mesmo instante, um grito estrondoso cruzou a noite. A explosão vinda do campo sacudiu a todos, como se a própria terra estivesse revoltada com a revelação do passado. O tumulto fez com que todos se dispersassem em caos, e Maria se viu correndo, sem saber para onde, ciente de que tudo estava prestes a mudar para sempre. As verdades estavam expostas ao vento como folhas secas. E a noite estava apenas começando a revelar seu horror. Qual seria o custo da verdade? E quem estaria disposto a pagar? A noite parecia pesada, como se o universo estivesse prestes a desabar. O céu, agora cortado por relâmpagos, iluminou brevemente. O rosto de Eduardo em desespero. O povo se dispersava, a confusão tomava conta do ambiente. Mas Maria ficou paralisada, a atmosfera ao seu redor gelada e densa. Rafael, com seu sorriso perturbador, parecia ter o controle da situação. Eu sou a chave, ele repetiu, seus olhos brilhando com uma intensidade quase demoníaca. Você acha que Clara retornou por acaso? Não, ela é um peão em um jogo muito maior. Maria sentiu um frio na espinha. A revelação do passado de Clara parecia um quebra-cabeça gigante, onde cada peça era um segredo escondido. O que mais poderia estar em jogo? Qual era a verdade que Rafael queria expor? A multidão murmurava, pessoas lançando olhares desconfiados para Clara. O medo agora dançava no ar, como uma sombra ameaçadora. Então, um grito cortou a tensão. Era Beatriz, sua voz tremendo. Mãe, o que ele quer dizer? Você sempre nos disse que estava envolvida em um acidente. Clara, agora pálida, parecia estar lutando contra suas próprias memórias. Eu não sei o que aconteceu. Sua voz vacilou. Eu me lembro de uma sombra, um carro, mas tudo é um borrão. Eu só fiz o que o Eduardo disse, o que ele me pediu. A declaração dela ecoou com um peso inesperado.
Maria arregalou os olhos e Eduardo a olhou com confusão. Do que você está falando, Clara? O que você fez? A intensidade de sua voz misturava-se à dor. Rafael, percebendo a fissura, sorriu ainda mais. Ah, então ela não se lembra. Que conveniente! Ele se virou para a multidão que se aglomerava, ansiosa por respostas. Vocês todos acham que conhecem a verdade. Mas e se eu dissesse que Clara não é quem diz ser? Um silêncio pesado se seguiu. O olhar de Clara passou por cada rosto, buscando compreensão. Mas o pavor era palpável. Maria percebeu que isso poderia ser a chave para desvendar essa teia de mentiras. Basta, Rafael! Se você sabe de algo, diga logo. Sua voz tremia, mas a determinação a impulsionava. O homem encapuzado fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Clara não apenas sobreviveu ao acidente. Ela foi parte de um plano mais sombrio. Um plano que envolve você também, Maria. O impacto da revelação a atordoou. O que ele queria dizer? Ela estava no meio de um labirinto cada vez mais complicado. Como eu poderia? Eu não tenho nada a ver com isso, disse Maria, angústia se acumulando em seu peito. Mas você tem. O que você não sabe é que seu passado está intrinsecamente ligado ao dela. Vocês duas têm mais em comum do que pensam. Até mesmo o que aconteceu naquela noite fatídica. Rafael disse, seu sorriso equivalente a uma víbora prestes a atacar. As palavras dele foram como um soco no estômago. Não, Maria sussurrou, a neblina da confusão se espalhando. Ela olhou para Clara e em um lampejo uma lembrança distante surgiu. Um rosto em uma foto antiga. Uma conexão que poderia ser mais profunda do que qualquer uma das duas imaginou. Antes que Maria pudesse formular a próxima pergunta, uma explosão repentina voltou a sacudir o campo. Um brilho intenso iluminou a cena e no meio do caos uma figura apareceu. Parada! Ninguém se move! Uma voz autoritária cortou o ar. Era a polícia, cercando a fazenda. Alarmes soaram e as luzes piscantes refletiam o pânico nos rostos de todos. O que estava acontecendo? O que Rafael havia provocado? Os segredos, os laços e a verdade começaram a se desdobrar como um rolo de filme, que revela páginas arruinadas de um passado que ninguém queria mais lembrar. Maria sentiu que o chão sob seus pés agora era um campo de minas. Cada passo poderia despertar algo devastador. E assim, entre a confusão e o caos, uma pergunta pairou. Quem realmente eram as pessoas ali presentes? E, mais importante, quem era Clara? A noite acabara de se transformar em um turbilhão de revelações. E Maria percebeu que o que importava não era apenas o passado, mas como cada um escolheria enfrentar o futuro que estava por vir. E o que fazer com tudo o que ainda estava oculto na escuridão? A noite estava carregada, como se todo mundo tivesse se rendido ao medo. O brilho das luzes da polícia refletia na grama molhada, enquanto a multidão se aglomerava em um misto de temor e curiosidade. Maria sentiu o coração acelerar. A atmosfera não era apenas tensa, era eletricamente perigosa. Rafael, com seu olhar frio, observava tudo como se estivesse no controle. Não se esqueçam, amigos, segredos têm um jeito de vir à tona. Ele disse com um sorriso de canto. Clara, ainda em choque, parecia prestar atenção a cada palavra de Rafael, como se, de repente, um feixe de luz iluminasse memórias esquecidas. Rafael, por favor,
Não faça isso! Ela implorou com a voz trêmula. Estou apenas começando, Clara. Ele respondeu, girando levemente o corpo para encarar a multidão. A questão é: quem realmente quer saber a verdade? Os segredos de uma vida inteira não podem simplesmente desaparecer. Eduardo, que parecia paralisado, finalmente gritou: Chega! O que você quer dizer com isso? O que você sabe que ninguém mais sabe? Então, como um raio que corta a escuridão, Rafael se virou para Clara. Você não gostaria de saber sobre a noite do acidente, não é? Ou melhor, como tudo isso começou? A multidão murmurou e o ar se tornou ainda mais tenso. Até mesmo os mais céticos começaram a sentir que algo muito mais profundo estava em jogo. Antes que Clara pudesse responder, uma figura inesperada surgiu na sombra. Era o velho senhor Joaquim, um dos mais respeitados da cidade. Ele estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação tenaz. Basta de mentiras! Ele gritou. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Silêncio. Todos se viraram para Joaquim, intrigados. O homem caminhou em direção ao centro da confusão e seu rosto mostrava uma mistura de tristeza e raiva. Eu sei o que realmente aconteceu naquela noite, e não foi um acidente. A revelação caiu sobre a multidão como uma bomba. Maria sentiu o ar sair de seus pulmões. Como assim um acidente? Tudo parecia um emaranhado de mentiras. Eduardo imediatamente se adiantou. Joaquim, você sabe de algo que não deve. Basta, isso não é o seu lugar. O velho ignorou a advertência. Eu estava lá, vi tudo. E fui tratado como um louco quando tentei contar a verdade. Ele respirou fundo. Clara não estava apenas dirigindo. Ela estava indo se encontrar com alguém. Alguém que a queria morta. A declaração ecoou. E a multidão ficou em alvoroço. Clara estava em choque, olhando para Joaquim, com uma expressão que misturava dor e negação. Isso não pode ser verdade, ela murmurou. Maria sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. O que mais poderia estar escondido? Quem era essa pessoa? Perguntou, a voz quase desaparecendo entre os gritos desesperados. Rafael se inclinou mais perto, seu olhar malicioso se direcionando para Joaquim. Talvez ele não tenha coragem de dizer, não é mesmo, Joaquim? Ou quem sabe, você tem um medo que transcende a verdade. Joaquim, porém, pareceu encontrar coragem. Era alguém próximo, alguém que tinha muito a ganhar com a morte de Clara e que tem ligação com você, Maria. As palavras cortaram como uma faca. O mundo de Maria, que já estava cheio de confusão e insegurança, agora se desmanchava diante dela. O que você está insinuando? Ela tentou manter a calma, mas o desespero estava à vista. Os segredos que você compartilha com Clara vão além do que você imagina. A vida de vocês estão entrelaçadas de forma que você nunca soube. E se a verdade que você descobrir for que a pessoa que planejou tudo foi quem realmente amou Clara, disse Joaquim, sua voz vibrando com cada palavra. Maria sentiu seus joelhos fraquejarem. O que estava acontecendo? Todos naquelas cercanias agora pareciam instáveis e culpados, jogando olhares desconfiados. O que mais eles estavam escondendo? Qual era a conexão que realmente existia entre elas? O caos no ar parecia engolir o resto da noite. E enquanto os flashes de luz da polícia dançavam como estrelas em um céu ameaçador, uma nova pergunta invadiu a mente de Maria. Quem era ela realmente no meio de toda essa confusão?
Antes que pudesse processar as informações, o céu explodiu em um clarão. O barulho de algo caindo ecoou na escuridão, e todos voltaram a olhar em direção ao campo. E nessa noite caótica, Maria não podia deixar de pensar. A verdade estava prestes a surgir. Mas a que custo? O jogo estava apenas começando. A noite estava carregada, como se todo mundo tivesse se rendido ao medo. O brilho das luzes da polícia refletia na grama molhada, enquanto a multidão se aglomerava em um misto de temor e curiosidade. Maria sentiu o coração acelerar. A atmosfera não era apenas tensa, era eletricamente perigosa. Rafael, com seu olhar frio, observava tudo como se estivesse no controle. Segredos têm um jeito de vir à tona, ele disse, com um sorriso de canto. Clara, ainda em choque, parecia prestar atenção a cada palavra de Rafael, como se de repente um feixe de luz iluminasse memórias esquecidas. Rafael, por favor, não faça isso! Ela implorou com a voz trêmula. Eduardo estava prestes a contra-atacar quando um estrondo ensurdecedor cortou a noite. Um carro, disparado a toda velocidade, apareceu do nada e colidiu contra a cerca do estábulo. A força foi tão intensa que as tábuas se quebraram e pedaços de madeira voaram, espalhando-se pela multidão em pânico. As pessoas gritavam e se afastavam, enquanto Maria sentiu um frio na espinha. O caos se instalou. Eduardo, instintivamente, correu em direção ao carro, seus olhos fixos no motorista. A poeira levantada cobria a cena como um manto de confusão. No interior do veículo, uma figura estava submersa e a porta estava entreaberta. Quem está? Lá, a multidão murmurava, dividida entre curiosidade e medo. Clara gritou, não, ao perceber que o motorista era alguém que reconhecia. O semblante de Rafael se transformou em choque e Maria sentiu seu coração parar. Eduardo se aproximou e, ao olhar mais de perto, sua expressão mudou. É você, Tomás? Ele disse, perplexo. O homem, ensanguentado e com os olhos arregalados, finalmente descarregou um segredo há muito guardado. Edu, não sou o que você pensa. Sua voz estava entrecortada. A palavra não ecoou como um eco de advertência. O passado de Tomás e Eduardo se entrelaçava como se fios invisíveis ligassem seus destinos. Tomás havia sido o melhor amigo de Eduardo, perdido em um trágico acidente anos atrás. Mas agora aqui estava ele, mais vivo do que nunca. Você estava morto! Eduardo exclamou em estado de choque. A situação parecia surreal. Além disso, havia um novo fator na equação. Clara, que agora parecia perder a cor enquanto a verdade se desdobrava diante deles. Tomás, com dificuldade, se arrastou para fora do carro. Estava em um lugar muito escuro. Precisava sumir. Mas voltei para proteger Clara. Ele olhou para ela e a expressão dela transbordava confusão. Eles têm planos muito maiores do que você imagina. O que você quer dizer com isso? Perguntou Maria, não conseguindo conter a própria incredulidade. O que está acontecendo, Tomás? Ele respirou fundo, parecendo se esforçar para encontrar as palavras. Rafael. Ele não é apenas o espectador. Ele é o que eu temia. Eu sabia que ele estava por trás de tudo. Clara estava em perigo. E não foi um acidente. Era um plano para eliminar todos que sabiam da verdade. A tensão da multidão aumentava. Murmúrios se espalhavam como um vento cortante. Rafael, agora acuado,
perdeu a sua postura provocativa. "Cala a boca!" ele gritou. Mas a firmeza em sua voz já tinha se desvanecido. Eduardo olhou entre Rafael e Tomás. A confusão em seu rosto se misturava à raiva. "O que está acontecendo? Você está me dizendo que toda essa história de amor e traição é só um jogo para você?" Tomás fechou os olhos e suas mãos tremiam. Cada um de nós é uma peça nesse tabuleiro. Mas é a vida de Clara que realmente está em jogo. E agora, se vocês não se unirem, todos nós podemos pagar um preço alto. O choque percorreu o grupo e Maria sentiu o peso da revelação. Tudo o que tiveram até então estava prestes a se desmoronar em uma tempestade de verdades e mentiras. Você não pode simplesmente voltar e jogar tudo isso em cima de nós. Clara começou, sua voz se tornando uma oração de desespero. "Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais", disse Tomás, enquanto lágrimas corriam por seu rosto sujo e machucado. "Rafael não está sozinho. Eles estão vindo atrás de vocês, de todos nós." Com isso, um novo pânico tomou conta das pessoas. As revelações estavam se aglomerando e uma nova pergunta pairou no ar. Até onde eles iriam para proteger uns aos outros? O que mais eles realmente não sabiam? A vida que pensavam ter estava em colapso, mais caos a caminho. E tudo que Maria conseguiu pensar foi que, de alguma forma, o destino tinha seus próprios planos. E a verdade que restava era só o começo do fim. A noite estava carregada, como se o medo tivesse se transformado em ser vivo. Todos na fazenda permaneciam paralisados. Ouvia-se apenas o som da respiração apreensiva e os murmúrios confusos da multidão. Maria não conseguia processar as palavras de Tomás. Suas implicações a deixavam tonta. O horror estava prestes a desferir mais um golpe. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou, mais forte que antes. De repente, uma explosão de luz irrompeu do céu, e um clarão iluminou a cena. O ar ficou pesado de fumaça e poeira. O campo tremeu com a força do impacto. Um carro preto, um SUV. Ele se chocou contra uma árvore em chamas, fazendo todos gritarem e se afastarem em pânico. Maria sentiu seu estômago se revirar. "Fujam!" alguém gritou. O caos se espalhou e ela viu Eduardo correr em direção ao veículo em chamas. "Edu, volte!" Maria gritou, mas sua voz foi engolida pelo barulho das sirenes que começavam a se aproximar. Os olhos de Tomás se arregalaram. "Não! Ele não sabe! É uma armadilha!" Ele tentou correr, mas a multidão o segurava, aterrorizada. E Maria não conseguiu entender o porquê. O calor da explosão chegou até ela, e o quarto de segundos parecia uma eternidade. Antes que pudesse entender, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era Rafael. Seus olhos estavam iluminados com um brilho insano. "É isso que eu estava esperando." "Bravo, Tomás! Você trouxe a festa!" Ele riu alto e seu riso ecoou entre as árvores. Mas havia algo de diferente naquela expressão. Um brilho de malícia que provocava arrepios. "Rafael, o que você fez?" Eduardo gritou, agora de volta, vendo seu amigo entre as chamas. Tomás estava gritando, mas a voz dele estava desaparecendo. E então, de repente, uma voz cortou o ar, reconhecível, cheia de angústia. "Parem, ele não é o que parece!" Clara estava lá, sua voz firme, mas seu rosto pálido. A multidão ficou em silêncio. Todos viraram os olhos para Clara. "Rafael, ele não é meu amigo. Ele é o responsável." E então, a verdade despontou, fria como aço. Os olhos de Rafael brilharam, devastando Clara com um olhar cortante.
Quem disse que sou amigo de alguém, Clara? Você sabe muito bem quem eu sou. E o que eu vim fazer aqui agora? O terror encheu o ar e Maria começou a entrever a verdade. Rafael não estava lá para somente causar confusão. Ele tinha um plano. Clara parecia saber, mas a dor em seu olhar era evidente. Não, você não pode fazer isso, ela disse, a voz baixando para um sussurro. Eu não? O que você acha que eu vim fazer? O sarcasmo na voz dele fazia o coração dela acelerar. A verdade é que você sempre soube. E agora você terá que pagar pelo que fez. E então tudo aconteceu em um flash. Rafael se virou e puxou algo do bolso. Todos ficaram paralisados, sem saber como reagir. Um tiro ecoou na noite. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de gritos e pânico. Eduardo se jogou na frente de Clara e Maria viu tudo em câmera lenta. A expressão de horror se espalhou pelo rosto de cada um ao redor. O tiro não atingiu Clara. Em vez disso, recebeu a balas antes que fosse tarde demais. O coração de Maria parou. Eduardo caiu no chão, espalmando as mãos na grama como se o impacto tivesse o derrubado. Tempo e espaço se desvaneceram em um caos ensurdecedor. Edu! Clara gritou. Mas Maria sabia que havia algo mais em jogo. As verdades iam além do que imaginavam. O peso daquela noite não se tratava apenas de amor, mas de algo mais sombrio. O que Rafael realmente queria? O que ele sabia sobre Clara? E mais importante, o que isso significava para Maria? A noite estava longe de acabar. O desespero era palpável no ar. E Maria entendia que tudo havia mudado. O que seria deles agora? A verdade poderia custar mais do que apenas o que estavam dispostos a perder. O coração de Maria parecia ter pulado do peito. O som do disparo ainda ecoava em seus ouvidos. Eduardo caía, seus olhos fixos em Clara, que gritava pelo nome dele. O desespero tomou conta do ar. A multidão estava paralisada. A cena diante deles, tão absurda que parecia uma obra de teatro de terror. Edu, não! Clara chorava, correndo até ele. O momento estava repleto de urgência e pavor. Maria só conseguia pensar que mundo estava desmoronando. Ela se lançou em direção a Eduardo, mas algo a deteve. O olhar de Rafael a atravessou como uma faca. Você deveria ter ficado longe, Maria. Ele rosnou com um sorriso cruel. Agora, veja as consequências. Enquanto Clara se agachava ao lado de Eduardo, Maria tentou se concentrar. Ouvia o barulho das sirenes se aproximando, mas tudo parecia tão distante. O mundo girava. Eduardo, não! Por favor, fique comigo! Clara estava em prantos, segurando a cabeça de Eduardo, enquanto ele piscava lentamente, tentando lutar contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. Rafael estava se divertindo com o caos. Você realmente pensou que isso ia acabar bem? Meus planos são muito maiores do que você imagina. Tomás, agora de pé, parecia chocado, sem saber o que fazer. Rafael, isso não é sobre você. Nós precisamos ajudar Eduardo. A voz dele era uma mistura de raiva e desespero. Isso é exatamente sobre mim. E agora que o jogo começou, ninguém pode sair vencedor. Rafael gritou. A multidão começou a murmurar, os rostos na escuridão refletindo inquietude.
Entre eles, Maria percebeu um olhar conhecido. Era Joaquim, o velho da cidade. Seu rosto pálido, os olhos sem brilho. Rafael, se você sabe de algo, conte logo, Joaquim exclamou, sua voz embargada pela tensão. Rafael se aproximou, o olhar satisfeito. A verdade que todos vocês precisam está mais próxima do que pensam. O que aconteceu na noite do acidente não é nada comparado ao que eu trouxe de volta. Ele gesticulou dramaticamente. Clara e Maria têm uma ligação que vai além do que vocês imaginam. Maria sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Sua voz mal saiu. Sim, vamos lá! Descubram quem realmente é Clara. Rafael se divertia com o jogo, mas havia um brilho doentio em seus olhos. Clara levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei do que você está falando, Rafael. Isso não é verdade. Mas Rafael se virou para a multidão. Vocês pensam que conhecem Clara? Vocês não conhecem nem mesmo a verdadeira Maria. Ele apontou para Maria, cujos olhos agora estavam arregalados. A multidão começou a sussurrar, os rostos conhecidos se misturando em um mar de dúvidas. Maria queria gritar, mas a verdade estava emaranhada e todos ali podiam sentir. O quê? Suas palavras falharam. Vocês precisam saber que a verdade sobre quem são Clara e Maria está conectada a um segredo antigo, uma herança que ambas compartilham. Rafael continuou, seu tom cheio de veneno. Mas só uma delas conseguirá sobreviver ao que está vindo. Chega! Eduardo estava pálido, tentando se levantar, mas Clara o segurou. Edu, não tente, não vale a pena. Mas ele estava determinado. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, uma nova explosão destruiu os sentidos de todos. Uma luz ofuscante atravessou a floresta. Gritos e alertas ecoaram. As sirenes da polícia eram de fato ensurdecedoras, mas o verdadeiro terror surgiu no horizonte, iluminando o céu. Uma série de helicópteros sobrevoando, focando suas luzes na fazenda. Eles vieram! Alguém gritou. A polícia! Ou algo pior! Maria não sabia o que pensar. Desesperada, olhou para Eduardo, para Clara, para Tomás, e então viu Rafael. Os olhos dele estavam cheios de uma estranha satisfação, como se ele estivesse aguardando por aquilo. Tudo isso estava destinado a acontecer. E agora, os segredos que vocês tanto protegem virão à tona, ele disse, com um sorriso inabalável. A tensão cresceu de forma insuportável, e Maria percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser a única saída daquela noite. Horrenda! O que você realmente sabe, Rafael? Maria gritou, mas ele apenas riu, seu olhar satisfeito refletindo a escuridão que pairava. Estava claro agora, tudo o que eles acreditavam estava prestes a mudar de forma aterradora. As fronteiras entre amigos e inimigos começaram a se desfazer. E no fundo, Maria percebeu que o jogo acabara de começar. Aquele momento foi como um pesadelo que se arrastava. Mas Maria não podia ficar paralisada. O som do tiro ecoava em sua mente, enquanto Clara chorava ao lado de Eduardo, que agora estava no chão, pálido e sem forças. O caos se instalava e as luzes dos helicópteros giravam acima, iluminando os rostos aterrorizados da multidão. Eduardo, por favor, não. Clara gritava! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Maria sentiu seu coração apertar. Eduardo era tudo o que ela havia sonhado. Agora,
Aquela vida parecia desmoronar em 1000 pedaços. Rafael, em um canto, assistia tudo com um riso cruel. Quantas verdades vocês ainda precisam descobrir? Sua voz era uma serpente deslizando pelo ar carregado de tensão. O passado nunca está realmente enterrado. Tomás se moveu rápido, posicionando-se entre Rafael e a multidão. Chega! Ele gritou. Nosso foco agora é Eduardo. Ele precisa de ajuda! A urgência na voz dele cortava a noite como uma lâmina. Mas para onde correr? O desespero era palpável, enquanto Clara tentava estancar o sangue de Eduardo. Maria se aproximou lentamente. O medo a selava, o nó na garganta quase a sufocava. Eduardo, escute-me! Ela disse, tocando o ombro dele suavemente. A polícia está aqui. Eles vão cuidar disso. Você vai ficar bem. Os olhos de Eduardo buscavam os de Maria, misturados com dor e confusão. Maria, ele murmurou, como se tentasse se agarrar à realidade. E Clara, entre soluços e suspiros, começou a murmurar. Eu não posso perder você de novo. Mas Rafael, ainda firme, havia tomado a cena como um maestro sinistro. Isso tudo é apenas o começo. A verdade que Maria e Clara compartilham. Você não pode escapar dela. Seu sorriso era cruel, mas havia algo mais. Uma frustração latente estava nas entrelinhas do que dizia. Nesse instante, Joaquim avançou e encheu o peito de coragem. Você não vai destruir essas lutas, Rafael. Ele bradou. A verdade só fará sentido se todos souberem. Não há mais escuridão para ocultar os segredos que devoraram a cidade por tanto tempo. O velho parecia ter se transformado. Maria sentiu que um novo alicerce estava sendo forjado. Uma esperança onde antes só existia medo. As sirenes se aproximavam mais e mais. Não posso deixá-los ir, Rafael murmura, quase como se falasse consigo mesmo. A cidade vai ter que escolher. Escolher o quê? Tomás perguntou, a voz trêmula de determinação. Escolher entre a verdade e a mentira? Nossos destinos estão ligados. Não podemos deixar que ele nos separe. O céu estava escuro, mas os feixes dos helicópteros cortavam a neblina e algo começou a mudar. As pessoas, antes amedrontadas, começaram a se unir. Um movimento sutil, mas real. As vozes se levantaram contra o medo. A verdade precisa vir à tona, alguém gritou. Rafael ficou paralisado pela reflexão coletiva. Os olhos da multidão estavam agora fixos nele. E foram essas vozes que tornaram tudo mais poderoso. A revolta da verdade era palpável. O poder do coletivo se erguia como uma tempestade prestes a desabar. Maria segurou a mão de Clara fortemente, e várias outras mãos se uniram a delas. Eram promessas de apoio, de resiliência, enquanto juntas permaneciam firmes. Vamos, Clara! Disse Maria. Precisamos resgatar Eduardo e expor a verdade. Agora, um rugido de determinação percorreu o grupo quando os policiais finalmente chegaram. O brilho dos distintivos refletia o que havia ainda de justiça no mundo. Mas Rafael, feito um coelho encurralado, hesitou. E Maria sabia que esse era o seu momento. O nó na garganta ainda persistia. Mas ela também sentia uma chama se acender. Você pode ter tentado destruir tudo, mas o amor e a verdade sempre vencerão. Ela proclamou, em meio à comoção. E com isso, a tempestade de emoções se desfez, e a coragem começou a transbordar. As barreiras estavam caindo, as máscaras sendo arrancadas, na luz da manhã que se aproximava.
A verdade se aproximava como um alicerce a ser reerguido. Mas qual seria o custo? A presença de Rafael ainda pairava como uma sombra. E a pergunta inevitável ficou no ar. Isso era realmente o fim? Ou o início de algo maior? E aí, meu amigo? Eu preciso que você faça algo agora! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like, pois isso ajuda muito com o algoritmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs entendem como é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir esta comunidade!